não nos deixa falar. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se levantará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quem dizia? Jesus, quando ainda estava convosco, e quando vós, e agora vós sabeis que o detém, o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então se revelará, ou será revelado, iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou ministério do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na prática do pecado. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Amém. Glória a Deus. Não pudesse colocar mais um pouquinho de som no microfone, para eu forçar menos a garganta. Meus amados, esse texto é um texto que fala da manifestação. Paulo está falando sobre a manifestação do ministério da injustiça e, por fim, o anticristo, a personificação do anticristo. Mas eu gostaria de extrair desse texto algumas verdades e falar sobre doutrina, costumes e tradições. Doutrinas, costumes e tradições. Hoje eu vou falar a primeira parte, ver se eu consigo falar pelo menos a primeira parte. Gostaria, meu desejo é que se a igreja tivesse
mas repleta para ouvir o que eu vou dizer. O que eu vou dizer aqui, o que eu pretendia dizer, pelo menos nessa primeira parte, no resumo, mas vou deixar mais para frente. Você não ouve aí nas pregações, você não ouve de certa forma nos seminários, você não ouve no meio cristão por aí, você não vai ouvir o que eu vou dizer, porque de certa forma algumas coisas já caíram em desuso na vida de muitos, mas nós sabemos e estamos percebendo uma certa um certo agir, né, desse ministério das trevas na vida de muitos, e principalmente na vida daqueles que estão desapercebidos com respeito a esses temas. Existem igrejas que não se fala mais nesta palavra, costume. Doutrina é hoje, por exemplo, relegado a uma mensagem cult, uma mensagem light, uma mensagem que, na verdade, produza massageie o ego das pessoas. Mas nós sabemos que, se você for ler a Bíblia Sagrada, e quero que você leia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, a igreja verdadeira de modo geral, sempre falaram desses assuntos de forma nítida, de forma contundente. Mas nós observamos que esta pós-modernidade, ela trouxe de certa forma no seu bojo, até de certa forma, em uma, vamos dizer assim, uma câmara secreta, algo que às vezes muitos não percebem, não conseguem ver, não conseguem enxergar. Perdão. E eu gostaria de lembrar você nesta noite, às vezes até clarear sua mente, sobre esse tema tão importante, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela vai dizer. Ela vai tratar desse assunto com muita seriedade, porém a Bíblia não trata de assunto com nenhum tipo de, vamos dizer assim, de uma certa forma, um assunto que não seja relevante. A Bíblia trata de assuntos porque Deus trata as coisas sérias. Deus trata as coisas de forma correta. Deus trata com a verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira, erro é erro, certo é certo. E nós estamos vivendo um tempo em que o paralelo, ou aquilo que não é original, se passa por original. Aquilo que não é genuíno, passa-se por genuíno por questão de aparência. Hoje, de certa forma, mede-se a forma de medir a espiritualidade, às vezes, das pessoas, não é pelo seu caráter, é pelo seu carisma. Fulano, o Beltrano é carismático, ele atrai as pessoas pelo seu dom de oratória, pela sua forma de expressar, pois traz uma certa sabedoria. De repente tem sabedoria, tem carisma, mas não tem caráter e às vezes não tem conhecimento. Eu falei aqui o que é sabedoria e o que é conhecimento. Sabedoria é saber, é grande erudição. Conhecimento é relacionamento, é prática da sabedoria, tanto de forma física como de forma espiritual. Nós não somos um corpo que possui alma e espírito. Nós somos um espírito e uma alma que possui um corpo. Toda a nossa vida, a nossa existência, ela é primeiramente projetada no mundo espiritual. E ela é materializada através do corpo, que é a matéria. Há alguns que dizem que o homem só é composto de
alma e corpo. Só tem duas partes. Tem texto na Bíblia, por exemplo, que vai falar, quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, capítulo número 6, se não me falha a memória, verso 19 e 20, ele vai dizer que o nosso glorificai, pois ao Senhor no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Mas aqui está falando que só tem espírito e corpo. Não, Paulo está falando das duas naturezas, natureza espiritual, que é composta pelo espírito e pela alma, que são inseparáveis, e o corpo, que é a matéria. Nós temos que compreender a questão bíblica dentro desse contexto, desse sentido, e saber que nós somos o espírito e alma que possui um corpo material. Louvado o nome do Senhor. Tudo que você faz nesta vida, ela foi projetada no mundo espiritual. Não, pastor, eu projetei na minha mente. A mente é o meu corpo. Não, senhor. A sua mente, a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, da volição da sua vida, está na sua alma, que é parte do espírito, que é composto de espírito e alma. A alma é você, espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Então observe que tem pessoas que acham que, na verdade, ele precisa de certa forma, entre aspas, cuidar da alma, mas não cuidar do corpo. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós, em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus, o Senhor, quer nos santificar em tudo. Aí Paulo, ele completa dizendo: e todo o vosso espírito e alma. Ele separa aqui com a preposição é, né? O e aqui é uma preposição que dá ligamento de uma coisa a outra. Então, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis diante de Deus para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que tem que me santificar? Quem vai me santificar? De certa forma, Deus. Mas na contrapartida, é eu que tenho que justamente dar a condição para que esta santificação de Deus possa ter efeito na minha vida. Bendito o nome do Senhor. Louvado o nome de Jesus. Por isso nós temos que aprender sobre esses temas. E aqui eu sei que a igreja é muito bem ensinada. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Então quero falar sobre doutrinas, costumes e tradições. Louvado o nome de Jesus. Esses temas precisam, de certa forma, estar à tona, porque estamos percebendo uma certa influência do mundo na vida de alguns, sorrateiramente, de uma forma disfarçadamente. Mas é exatamente isto que o diabo quer. Observe que o plano de Satanás é o mesmo, mas as pessoas tendem às vezes a ignorar os ardis de Satanás. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer: nós não ignoramos os seus ardis. Capítulo 6, se não me falha a memória, verso 20, se não me falha a memória. Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos de Corinto, que tem pessoas que ignoram os ardis de Satanás, ignoram as suas tramas, os seus esquemas, os seus pratos. Satanás não vai chegar dizendo: aqui é do diabo, se você quiser, pegue aqui, é veneno, vai te levar para o inferno. Não, senhor. O diabo, ele pega a Bíblia, ele pega aquilo que parece que é, ele pega aquilo que é quase, ele trabalha com aquilo que
parece ser aquilo que está quase, é com esse tipo de material que o diabo trabalha. Pastor, mas nós aceitamos a Cristo, estamos num aperfeiçoamento, pastor. Sim, correto. Eu entendo você. É claro. Quem aceitou a Cristo, por exemplo, agora que é um novo convertido, né? Ele justamente não consegue, de certa forma, compreender com nitidez alguém que já ouviu vários ensinamentos nesta área. Mas calma, pode ficar tranquilo, você vai compreender, você vai continuar, e o Espírito de Deus vai te orientar, e você vai ser abençoado. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados, eu gostaria de falar sobre esse tema. É um tema que não se fala mais, volto a dizer. Pessoas que, esse negócio de costume, esse negócio era antigamente na igreja, não sei o quê. Não, mas nós vamos ver. Se a Bíblia trata do assunto, por que nós não vamos tratar? É porque, irmão, o mundo, eles tendem a invadir a igreja para minar. O diabo não precisa de muita coisa. Na vida de Eva, ele só precisou de uma frase. Na vida de Davi, ele precisou simplesmente de um olhar. Na vida de Judas, simplesmente dinheiro. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós precisamos estar alerta, atento a essas circunstâncias. Para quê? Para que isso não torne um impedimento na nossa vida cristã. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm solidez, não têm estrutura. Qualquer coisinha lhe balança, não vou mais à igreja, não gosto mais de fulano, cortei a amizade, bloqueei. Qualquer coisinha as pessoas se arranham. Qualquer palavra fere. Estava comentando com alguns irmãos semana passada, né, sobre algumas circunstâncias, né, com o irmão Sérgio, diácono Sérgio e o diácono irmão Flávio, sobre alguma circunstância. Deus, Ele está nos formando o nosso caráter para suportar situações. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A Bíblia fala sobre perdão? Sim ou não? Fala. Deixa eu perguntar, como é que você vai aprender a perdoar? Como é que você vai aprender a perdoar? Não, pastor, eu sei perdoar. É só... Não, você falar é mil maravilhas. Mas eu quero ver alguém te ofender. Você não dever nada. E você sorrir e liberar o perdão. Aí eu quero ver. Você só vai aprender a perdoar se alguém te ferir, se alguém te machucar, para você perdoar. Mas nós não queremos passar as circunstâncias, nós não queremos passar o discipulado, porque a nossa mentalidade, a mentalidade cristã odierna, é a mentalidade fast food. É a mentalidade, parece que é a mentalidade do mágico. Nós sabemos que as artes mágicas é do diabo. Nós sabemos isso. Mas tem pessoa que acha que as coisas têm que acontecer no estalar dos dedos. Tem que acontecer, pediu, já aconteceu. Pensou, já aconteceu. A velocidade da luz, do Wi-Fi, sei lá mais o que, 5G, 10G, sei lá mais o que. E não é. A vida cristã requer prática, requer aprendizado, e a Bíblia vai falar muito bem a respeito o que é que Deus usa para nos moldar. Mas por que que Deus faz isso? Por que que Deus não vem, faz um milagre na nossa vida, pá, pronto, eu estou 100%, pronto, agora é mil maravilhas. Por que que não faz isso? Seria fácil, né? Seria muito fácil.
Mas a questão é que nós estamos vivendo em um mundo em que foi colocado numa situação que nem eu nem você pode sair dela, a não ser pelos métodos corretos que Deus estabeleceu, porque Deus estabeleceu leis no mundo espiritual e físico. Não tem como você pegar atalho, não tem como você apressar o passo. Tem que andar de acordo com a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Tem que andar no passo de Deus. Tem coisa que você está tudo certinho na sua vida, Senhor, está tudo certinho aqui, tudo certinho, Senhor, o que falta para o Senhor fazer isso na minha vida, fazer mais aquilo, acontecer isso, acontecer aquilo, o que é que falta, Deus? Já orei 1 ano, 2 anos, 3 anos, já orei e não acontece. Deixa eu dizer, igual um irmão que tem na Jardinésia, calma, se acalme. Para tudo tem um tempo, para tudo tem uma maneira, tem a maneira certa de você se portar, mas também tem o tempo. E o tempo não pertence a mim, não pertence a você. A maneira pertence a mim e a você, que é eu que tenho que me ajeitar, é eu que tenho que ficar no lugar, é eu que tenho que orar, é eu que tenho que fazer. Mas a questão do tempo não pertence a mim e a você, pertence a Deus. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu um tempo para todo propósito. Será que Deus esqueceu de estabelecer um tempo para o propósito da sua vida? Será que Deus esqueceu? É por isso que tem muita gente ansiosa, uma ansiedade, uma coisa esquisita. Não aconteceu hoje, amanhã já não ora mais. É porque nós estamos vivendo uma geração influenciada. Preste atenção, a nossa geração é uma geração influenciada de fora para dentro. E isto é perigoso. A nossa geração, ela é influenciada de fora para dentro. E Jesus dá um conselho que esse negócio de influenciado de fora para dentro é perigosíssimo. Nós precisamos ser influenciados de dentro para fora, do espírito, alma e corpo. Nós estamos aprendendo nas lições da escola bíblica que o avivamento, ele começa onde? Aonde começa o avivamento? Mas e nós começa aonde? No espírito. O que é o espírito humano? Espírito humano é a parte sensível que faz ligação a Deus. O avivamento tem que começar aí. Não existe avivamento de fora para dentro. Por isso que muita gente, quando contempla, vem da igreja, aí vê os irmãos pulando, falando em línguas, né? Aquele movimento, ele vê, nossa, e de repente ele sente alguma coisa pelo que viu. Isso é importante? Também é, claro que é. E se empolga. Mas no outro dia, o que acontece? Ele está com a mesma tristeza, ele está com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias erradas. Por quê? Porque o avivamento foi de fora para dentro, não foi de dentro para fora. Porque primeiro, para ser avivado, o primeiro passo é ser convertido. Pastor Álvaro falou isso aqui. O primeiro passo é ser convertido. É se converter. Converter, irmãos, o que é fazer uma conversão? É você mudar a direção. Pessoas sem Deus, caminhando para o inferno. Todos. Aí, entende que o caminho é terrível, está indo para o lugar errado. O que é converter? Converter é mudar de direção. Estava caminhando para o inferno, disse, não, agora eu vou para o céu, porque só existem esses dois lados. Isso aqui leva para onde? Isso aí é o seguinte, leva para o caminho ruim. Então estou fora, eu quero caminhar para o céu.
e caminhar para o céu, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que entrar nessa portinha estreitinha. E depois da porta estreita, então depois que eu aceitar Jesus é mil maravilha. Não, o caminho é apertadinho. Jesus parece que complica as coisas para a gente, né? Mas não é. É porque Jesus faz as coisas certas. É porque Jesus trabalha certo. Deus conhece a natureza humana. Jesus conhece, irmão. Não pode dar folga para o ser humano não, que ele fica folgado. Não pode dar brecha para o ser humano não, que o ser humano aproveita. A gente é tendencioso. O povo de Israel era um povo de dura cerviz, de cara dura, um povo, né, embirrava para um lado e ia mesmo, não tinha quem segurasse. Tem gente que é assim, se Deus não tratar, como diz o ditado, a ferro e a fogo, a pessoa se perde, vai para o inferno. Mas Deus é amoroso, não quer. Então por isso que às vezes Deus nos trata de forma às vezes dura, às vezes de forma que nós não queremos. Você acha que às vezes tem coisa que a minha carne quer, coisa que a Bíblia manda? Você acha que nós quer? Tem hora que a gente não quer não. Mas aí você pensa rapidamente um segundo pensamento, mas é necessário. Opa, então é aqui que eu tenho que andar. Um dia Deus me deu uma frase. Eu estava orando e Deus me disse o seguinte, né, dentro dessa área: existem pessoas que querem e gostam de andar, pensar, de viver naquilo que lhe é confortável, naquilo que traz conforto. Eu me sinto bem assim, eu me sinto bem realizado, é desta maneira. Mas a Bíblia diz que não está certo, irmão. Não, mas eu me sinto bem. Tem pessoa que quer andar naquilo que ele se sente bem, mas Deus me diz, é melhor andar naquilo que é seguro do que naquilo que é confortável. É melhor você andar naquilo que é seguro do que naquilo que é confortável. Tem pessoa que quer só conforto. Tem pessoa que quer... Lembra do povo seguindo Jesus? Eles queriam o quê? Cura, barriguinha cheia, contemplando os milagres. Oh, que coisa boa, mas Jesus está curando. Oh, que fulano de tal foi. Oh, glória a Deus, maravilha. Isso é salvação? Não. Um dia uma pessoa me falou, num certo grupo, isso faz muito tempo: mas o conjunto fulano de tal. Eu falei: rapaz, esse povo não canta para Deus não. Olha o estilo desse povo. Isso não é de Deus esse negócio não, rapaz. Não, eles cantaram lá em tal lugar, um monte de gente foi curada lá. Jesus curou um monte de gente. Eu falei: rapaz, você está muito atrasado. E quem disse que milagre é salvação? Cura de corpo é salvação? Olha o tanto de milagre que Jesus fez. Olha a multidão que seguia Jesus, que foi abençoada de todas as formas com Jesus, irmão. Não foi comigo não, se fosse comigo era um desastre, né? Com Jesus. E Jesus disse um discursozinho mais apertado. O que aconteceu? Foi todo mundo embora. E o que Jesus disse? Aí ficou os 12. Ele deu uma olhada e disse: se vocês quiserem ir, pode ir embora. Todo mundo também, não estou preocupado não. Aí Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então tudo bem, aquele que quiser ficar comigo, ele tem que pôr a mão no arado e pronto, não pode olhar para trás. Tem que continuar. O negócio é sério. Tem muita gente que quer andar naquilo que é confortável, mas isso me dá conforto, isso me conforta. Mas deixa eu te perguntar, agrada a Deus? Mas não vejo nada. Aí você não vê. Mas Deus, o que é que Deus diz a esse respeito? Leia a Bíblia. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Ore, busque a Deus. Você vai começar a entender umas coisas que ninguém entende.
Você vai começar a ver algumas coisas que ninguém vê. Me lembro, eu cheguei aqui em 2001, final de 2001, 21 de dezembro de 2001. E dia 25 de dezembro comemora o quê? Por aí. Eu lembro, o pastor João me deu a oportunidade e eu falei algumas coisas a respeito. Naquela época, não sei agora, naquela época, os clientes, arvinha de Natal dentro de casa, pisca-pisca, aquela treira tudo dentro de casa, aquela coiseira e tal, e coisa. E eu falei contra esses negócios, e de repente, as coisas deu uma complicada para o meu lado, sabe? Mas é porque as pessoas não atinam. O mundo pega a palavra, dá uma entortada nela, no sentido do mundo, porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser a palavra. Ele pega, tira do contexto, então aí já não é mais a palavra, é o contexto que o diabo fez, e depois vem empurrar de goela abaixo na gente. E tem muita gente que come. Nossa, nós estamos comemorando, é o nascimento de Jesus. Mas espera aí. Mas para que um velho de barba branca? Se o nascimento é de uma criança, por quê? Por que desse dia? Aí da mesma coisa vem a Páscoa. E está chegando aí, né? Me lembro, na igreja, escolinha das crianças, enfeitava as crianças tudo de coelhinho, na igreja. Falei, Jesus amado, isso não é evangelho que eu aprendi, não? Que negócio é esse? O inimigo pega a palavra de Deus, torce o negócio, depois vem, enfia na nossa cabeça e a gente fica dizendo que é para Deus. Nós, os cristãos, precisamos amadurecer a nossa mente concernente às coisas odiernas. O que o diabo está preparando para a gente cair fora das armadilhas e dos laços? É certo que às vezes você vai ser taxado de quer ser santão demais, quer ser crente demais. Não, tudo aquilo que você faz com arrogância ou prepotência ou querendo aparecer, já fugiu do padrão. Mas aquilo que você faz para agradar a Deus com amor e temor e obediência, pode ficar tranquilo, pode falar o que quiser. Deus se responsabiliza. Então as doutrinas vêm formar o que? A base da nossa fé, o alicerce da nossa fé são as doutrinas. E nós precisamos entender que o que é doutrina? Vamos lá, eu já fiz aqui uma introdução, gastei bastante tempo. O que é doutrina? Eu gosto do dicionário, eu gosto de buscar no dicionário, sabe por quê? Que ninguém fala, isso aí foi pastor que inventou. O dicionário não foi pastor que inventou, né? Então eu gosto do dicionário, eu vou para o dicionário, busco a palavra lá no dicionário. E o que é que a pessoa que não é pastor, não é de igreja, escreveu lá, o que significa doutrina? Vamos lá? Doutrina é o conjunto de princípios que servem de base, de fundamento a um sistema religioso, filosófico, político, científico, etc. O que é doutrina? Doutrina é o mesmo que ensinamento. O que é doutrina? Doutrina é a mesma que pregação. O que é doutrina? Doutrina é o mesmo que regra. O que é doutrina? Doutrina é o mesmo que preceito.
O que é doutrina? Doutrina é o mesmo que norma. O que é doutrina? Doutrina são textos ou escritos de obras que são verdadeiras. Não é aquilo que são teoria, não. Doutrina é aquilo que é verdade, base sólida. Uma vida cristã que não tem uma solidez, que não é alicerçada, que não tem base, não tem fundamento doutrinário, a pessoa é movida facilmente. E o texto que nós lemos aqui, Paulo vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane. O verso 2, melhor: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, ou nem ficais perturbado, ou por algum espírito, ou por alguma palavra, ou até mesmo por alguma epístola, como que de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto, e assim por diante. Ele diz aqui: ninguém vos engane. É um preceito aqui do texto. Você não pode se mover facilmente. Deixa eu te perguntar: as colunas desse templo é a base desse templo, sim ou não? É o fundamento, são as bases que estão aqui para baixo. Deixa eu te perguntar: você está vendo as colunas aqui para baixo, a fundação, as bases, as agulhas das colunas aqui para baixo? Você está vendo? Você sabe que tem? Tem. Mas você não vê. Doutrinas ou preceitos, normas, você não precisa ficar vendo, você precisa ter consciência de que elas existem, que são necessárias na nossa vida cristã. Aliás, é a base para esta construção não se romper, não se rachar, não trincar, não cair, é os alicerces. E aqui as doutrinas são representadas por esses alicerces, por estas bases. Esse edifício ele não vai se mover, por quê? Porque está firmado, tem base, tem fundamento. Um cristão que não tem doutrina, não tem norma, que não preza por doutrina, por norma na sua vida, ele está fadado ao fracasso, a cair, a trincar, a rachar, e assim por diante. Então, doutrina é um conjunto de princípios estabelecidos. No nosso caso, nosso sistema é religioso, não é filosófico, né? Até que, de certa forma, a Bíblia também é uma filosofia. A Bíblia é a filosofia de Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E aliás, né, eu sei que eu vou contrariar algumas pessoas, mas os maiores filósofos que já existiu são bíblicos. Não foi Platão, não foi Aristóteles, não foi Zenão, não foi Epicuro, nem outros. Não foi. Os maiores filósofos está na Bíblia. Jó, Salomão, Daniel e outro que é indiscutível, Jesus. Louvado o nome do Senhor. Não existe na terra homens, filósofos maior do que este. Não existe. Aliás, Salomão, diz o texto que antes dele, nem depois dele, homem nenhum teria a sabedoria que ele teve. Então,
os outros já está tudo descartado nessa questão. Glória a Deus. Então vamos lá. Então a doutrina, ela justamente, ela está ligada a esta base, o começo. Eu preciso estar ciente disso. Agora, as doutrinas, não tem como eu relacionar aqui as doutrinas bíblicas. O que é essa doutrina? Doutrina da criação, doutrina do homem, doutrina do pecado, que ninguém fala mais. Qual é a doutrina do pecado? Há igrejas, por exemplo, que você não pode mais pronunciar a palavra pecado, é proibido. Igrejas. O negócio é tão sério, nós temos que pensar nessas questões. Por exemplo, as igrejas aonde Paulo pregou, João, o apóstolo, pregou as igrejas, hoje, por exemplo, na Turquia, aonde existiram as 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Hoje, por exemplo, não passa de ruínas e praticamente não existe igrejas naquele lugar. A Europa, o berço de um grande avivamento da Europa, Inglaterra e outros lugares mais, o evangelho quase que desapareceu. Por causa de quê? Por causa que as bases foram sendo corroídas. E se as bases vão sendo corroídas, não é da noite para o dia que o alicerce vem a ruir. Ou melhor, que a construção vem a desabar. É questão de tempo. 1 ano, 2 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos. Mas um dia, de repente, o negócio cai. Por quê? Porque algo deixou-se de ser observado. Algo essencial deixou de ser vivenciado. Deixou de ser do convívio. E isto é muito sério. Estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, na comemoração dos 500 anos de reforma protestante lá nos Estados Unidos. Eu creio que você já ouviu esse vídeo. E ele estava lá dizendo: olha, eu estava na reunião da comemoração dos 500 anos da reforma protestante. Festa imensa. Mas aí nós estávamos reunidos ali e estava sendo preparado ali o buffet para a recepção dos pastores. De repente chega um mordomo e pergunta para o pastor que está organizando o evento e diz: olha, o que é que os pastores querem? Que tipo de champanhe, de vinho vocês querem, de bebida que vocês querem que seja servido? Qual é o charuto que vocês querem? Que marca que vocês querem para vocês comemorar, né, esse momento? Deu um nó na sua mente, não deu? O que é que nós estamos fazendo para isso ser mudado? De certa forma eu preciso orar, sim, você precisa orar. Orar é um preceito, é uma doutrina, a doutrina da oração é um preceito, é uma regra, é uma norma, oração. Mas não é só orar. Eu preciso vigiar, eu preciso estar atento, eu preciso estar sóbrio, eu preciso, é um conjunto de coisas que precisam estar na nossa mente dioturnamente, para que essas coisas não nos apanhem. Isso é lamentável acontecer, mas nós estamos caminhando para um momento, para uns dias que daqui a pouco, dentro das nossas igrejas, alguém cometer crime vai ser normal.
As pessoas pecarem e desobedecerem, vai ser um status. Por causa de quê? Da conformidade. Se conformar com aquilo que parece, com aquilo que é confortável. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo andando por aqui. Vamos andar por aqui, espera aí. Deixa eu ver aqui. Não, mas não está de acordo aqui não, rapaz. O teólogo fulano de tal diz que esta interpretação é assim. Mas espera aí, se essa interpretação é assim, por que que está fazendo isto que aqui diz que não? A questão, as pessoas querem estarem bem, favoráveis, confortáveis. Deus não quer que nós estejamos confortáveis. Deus quer que nós estejamos seguros. Deixa eu te contar uma historinha aqui. Vamos supor, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Vamos supor que você vai viajar daqui para os Estados Unidos. Vamos falar os Estados Unidos. Ou para a Europa. E só existe dois meios. Vamos para os Estados Unidos que é mais fácil, né? Dois meios para você. Só existe duas conduções. A primeira, um avião, primeira classe. Do bom e do melhor para você desfrutar na viagem. Bom, não é? Rapaz, você não gosta de avião. Não, não tem problema não. É só uma comparação. Mas, lá embaixo do seu bilhete, do seu pacote de viagem, das cláusulas ali do seu contrato de viagem, lá embaixo está escrito: garantia de chegar ao destino, 0. Garantia de chegar lá para onde você quer ir, 0. Mas nem 1%, não, 0. Tá, mas qual que é a outra condução? Um cavalinho, um jegue, né? Um burrinho, um jegue. Você ir de avião, você vai gastar aí algumas horas. Mas de jegue, 6 meses de viagem. De jegue. Não tem conforto? Você vai topar muita pedreira pela frente. Termo de garantia: 100% que você chega. Deixa eu te perguntar, qual dessas conduções você tomaria para você ir para os Estados Unidos? Qual você ia? Está pensativo? Qual dessas você ia? Essa é a questão, sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe discernir as coisas, vai entrar no avião. Sabe por quê? Porque ele quer conforto, ele quer estar bem, ele quer ter a casa igual a do outro, ele quer ter tudo, ele quer a roupa igual a do outro, ele quer tudo. Ele não está pensando na questão da segurança. Ele está pensando na questão do conforto. Ah, mas eu vou estar confortável, não tem problema. Ah, não, depois essa outra questão a gente vê depois. Essa é a questão que muita gente na igreja está vivendo. A doutrina é essencial. O conforto é um acessório.
O conforto para quem anda em Cristo, na doutrina e na sua palavra, o conforto é depois. Sabe por quê? Porque nós não estamos na nossa terra. Nós não estamos no nosso país. Nós não estamos ainda na nossa morada. Nós ainda não estamos no nosso descanso. Nós ainda não estamos no nosso conforto. Essa é a questão do engodo de Satanás na mente de alguns. Tomaram um caminho paralelo, uma doutrina paralela. Não, mas a questão que se ouve uma palavra na igreja, essa palavra é muito dura. Não. Aí a pessoa faz o quê? Mensagem, pastor Júnior pregou sobre doutrinas, costumes e tradições. Ouve aqui o pastor falando de tal, que eu gosto do jeito dele, que ele é assim mais, ele fala assim mais, me agrada mais o jeito que ele fala. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas deixa eu te falar, você tem que prestar atenção se a doutrina é doutrina ou se é fake. Se é doutrina verdadeira, se é um preceito genuíno, ou se de repente é um deep fake. Porque agora já tem um deep fake, né? É o falso profundo. Imagine, irmãos, que muita gente é enganado por um falso qualquer. Imagine agora um falso profundo, que é quase imperceptível a linha entre ele e o legítimo. Satanás investe, meu amado irmão, nas suas estratégias. Nós temos que estar atento. O cristão precisa estar atento à questão doutrinária. Buscar trazer para a sua vida e construir as bases da sua vida cristã com os fundamentos da doutrina de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas gasta tempo, é demorado. Deixa eu perguntar, Jesus, Lucas, ele descreve a parábola, ou melhor, o ensinamento de Jesus. Sobre os dois alicerces. Se não me falha a memória, capítulo 12. Lucas vai descrever com uma propriedade interessante sobre a questão daquele que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. Casa aí fala de vida espiritual, vida nos seus negócios, na sua vida sentimental, familiar, seja o que for. A sua construção, ela precisa ter um fundamento sólido. E falando de fundamento sólido, só existe em Deus. O resto é conversa fiada. Aí o escritor Lucas, o doutor Lucas, faz questão de frisar, dizendo: olha, o homem prudente, que edifica a sua casa na rocha, primeiro ele faz o quê? Ele cava bem fundo. Ele faz questão de dizer, ele cava bem fundo os alicerces, para firmá-lo na rocha. Aí depois ele constrói a casa. Aí escute aqui, tem muita gente que quer construir a vida cristã da noite para o dia, aí constrói de qualquer jeito. É igual eu conheço algumas coisas, né? Aprendi um pouquinho de construção civil, um pouquinho só, mas foi o suficiente para clarear na minha mente algumas verdades bíblicas. Olha, o escritor Lucas está dizendo que o homem prudente, que quer uma casa, uma vida estável, de estabilidade,
que pode vir a chuva, pode vir o vento, a tempestade, a enchente, a enxurrada, que ela vai permanecer de pé. O segredo não é a construção da parte que é visível, é a construção daquilo que é invisível. O que é invisível nesta construção? Os alicerces, não é isso? E o escritor faz questão de dizer que o homem prudente, ele cava, não cava qualquer buraco, não cava qualquer pouco, não, ele cava bem fundo, ao suficiente de encontrar a rocha. Agora deixa eu te perguntar, quem vai construir uma casa rápida sem alicerce? Está aqui um construtor, né? O Luciano constrói rapidinho, constrói. Enquanto o outro está cavando, o outro já está sentando tijolo, mano. A casa está sendo respaldada, o outro ainda está cavando, pondo broca, pelejando, arrumando. Mas o outro já está respaldando. Daqui um dia ele está com a casa pintadinha, morando nela, e o outro está começando as paredes. As paredes estão começando a ser levantadas ainda. A vida cristã, meus amados, ela não é feita da noite para o dia. Eu preciso dessas bases, você precisa. E aonde eu vou formar estas bases? No culto de ensino da palavra, no culto de escola bíblica, no culto de oração, na prática diária desses ensinamentos de escola bíblica, de culto de ensino e de culto de oração. A prática diária desses ensinamentos vai formando a minha base, a sua base. Por quê? Porque vai vir a tempestade, a terra treme. Essa construção aqui, alguns milímetros, ela balança. Sim ou não, irmão Luciano? Balança. Porque a terra, se você pegar aquele aparelho que mede, né, como é que chama o aparelho que media o tremor de terra? Sismógrafo, é isso, né? E colocar aqui, deixar à noite, você vai ver a intensidade, no momento, às vezes, mas não racha. É um conjunto de coisas. Primeiro, alicerce. Depois, a estrutura que vai reger, que está coberta por esse reboco e essa tinta. A vida cristã vai muito além disso aqui, ó. Dessa carcaça aqui. A vida cristã, ela começa muito primeiro daquilo que você contempla aqui, daquilo que nós contemplamos na sua vida. A vida cristã, ela começa muito antes. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo número 32, versículo 2. Deus está dizendo: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito, a minha tradição, como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deus está dizendo ao povo de Israel, através de Moisés em Deuteronômio, que a doutrina ela precisa ser diariamente, ela precisa gotejar, ela precisa estar todo o tempo. Lembra daquele tempo de inverno que não para de chover, aquela chuvinha que o tempo inteiro, como está quase agora, né? É isso que a Bíblia está dizendo. Como orvalho, quer dizer, chuva e orvalho, quer dizer,
de dia, de noite, de manhã, de tarde, não tem tempo. Precisa a doutrina estar presente em toda a nossa vida e estrutura. Você quer construir uma vida familiar? A sua vida familiar precisa ter estrutura nas doutrinas e preceitos da palavra de Deus. E isto gasta tempo, gasta oração, gasta lágrimas diante de Deus. Mas às vezes nós queremos o conforto, e às vezes corremos atrás do conforto e esquecemos da segurança. Me faz lembrar de um moço, não vou citar o nome por questão de ética, né? Questão agora das leis, né? LGPD aí, né? É um pouco complicado, né? Usar nome de alguém, usar a imagem de alguém de forma devida, está sendo bem complicado. A pessoa estava, né, num belo carro, andando numa bela velocidade. Estou num carro possante, né? Andando numa velocidade que queria andar, de boa, mas sem o cinto de segurança. Em determinado momento o carro dá uma capota. O carro era confortável, não era? Confortável, tem, né, de primeiro mundo, mas sem o item de segurança. Foi fatal. E assim acontece. Nós precisamos prezar primeiro pela segurança, depois vem o conforto. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de alma, de coração, a forma de doutrina a que fostes entregue. Louvado o nome do Senhor. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Timóteo 4, versículo 6. Alimentados da boa doutrina, ou pela boa doutrina. Se tem boa doutrina, tem uma doutrina ruim. E eu, como cristão, você como cristã, como cristão, precisa entender, discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Você vai discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim, não é simplesmente pelo seu paladar, é pela base, é pelo aquilo que está dito, que está revelado, que é a doutrina. Mas às vezes nós estamos medindo as coisas pelo aquilo que eu acho que é assim, então eu me sinto bem assim. Tem um versículo na Bíblia que diz: se o teu coração não te condena, maior é Deus. Não, minha consciência não me condena, já está cauterizada há muito tempo. Se a pessoa continua no pecado, ou está vivendo a vida do pecado, e a consciência não dói, não fala, então a consciência está cauterizada há muito tempo. E os irmãos que mexem com questão de cabeleireiro, eles sabem o que é fazer uma cauterização. É mudar o estado normal pela força e pelo fogo, ou pelo processo químico. É você mudar aquilo que está no estado original, mudar para outro estado. Vê a questão do cabelo, né? Tem pessoa, a pessoa que faz cauterização, não é isso que ele faz?
por um processo químico e um processo de fogo quente, não é? Para mudar o estado normal, aquilo original para outro, não, quero o cabelo dessa forma. Então ele faz uma cauterização a ferro e fogo, processo químico. Tem pessoa que faz isso com a consciência. A consciência é a voz secreta da alma, que condena ou aprova as nossas atitudes. Tem pessoa que a consciência dele está assim, ó. Não fala mais nada, tadinho, não dá conta nem de falar mais nada. Mas Deus é maravilhoso. 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuide de ti mesmo e da doutrina. Não esqueça, Timóteo, da doutrina. Cuide de você, você tem que cuidar do seu corpo, da sua vida. Mas não esqueça da doutrina, Timóteo. Antes ele fala aqui da boa doutrina. Tito capítulo 2, versículo de número 10, diz que a pessoa que é fiel a Deus, que busca ser fiel realmente a Deus, estou parafraseando, ele se torna ornamento, enfeite da doutrina. A doutrina só vai ter efeito se eu e você viver ela, fazer ela ser notória, se eu realmente fazer ela ser visível, mostrá-la no meu proceder, na minha vida. E isto vai fazer com que a nossa vida seja esse enfeite da doutrina. Olha que cristão alinhado. Se um dia eu quiser, eu vou ser cristão um dia, mas eu quero ser que nem fulano de tal, fulana de tal. Ela é uma crente diferente. Ela não murmura, não diz palavrão, tem uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz que tem muitos que são levados por ventos de doutrinas. Aqui está no plural, doutrinas. Ventos. O que são ventos de doutrina? Paulo está se referindo justamente aos falsos mestres, aos falsos apóstolos, que onde ele pregava, os falsos apóstolos vinham e tentavam despregar o que Paulo pregava. Paulo pregava a doutrina de Cristo, ele chegava e dizia: não é do jeito que Paulo está dizendo, não, você pode fazer assim. Interessante que esses falsos mestres, uma seita que surgiu no meio do povo ali, foi a doutrina dos nicolaítas. Quem foi Nicolau? Nicolau foi um dos primeiros diáconos da igreja. Atos capítulo 6. Nicolau foi um diácono ali, e ele tinha um bom currículo. Lá, os apóstolos dizem: escolhei entre vós e vocês, irmãos, para o serviço do diaconato na igreja. Escolhei dentro de vocês 7 varões de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E lá estava Nicolau. Mas Nicolau, ele se desviou. Não, aquele desviou para ir para o mundo. Não, ele deu aquela maneirada. Não, apóstolo Paulo é muito duro. Apóstolo Pedro é muito, os ensinamentos muito duro. Não, as filosofias traz assim. Você pode servir a Deus, mas você pode dar uma talagadinha, né? No vinhozinho lá,
né, se alegrar um pouquinho lá na sua casa, você não vai embebedar, não tem problema. O problema é embebedar. Não pode embriagar. Eu já falei aqui, né? E o conceito desse tempo agora é os cristãos, a moda agora é os crentes tomar. Isso é agora a moda que está dentro por aí. Ora, se pode um pouquinho, pode um tantão. Hã? Não, toma só um pouquinho que ele faz mal. Por exemplo, faça isso não, né? Eu sei que vai fazer, mas falando que não pode fazer. Mas qual que é a diferença? 1 ml de veneno ou 1 litro? Tudo é veneno. Vai fazer mal. Porque para Deus não tem meio termo, ou é ou não é, ou faz ou não faz. E essas questões têm exatamente se tornado um peso. Deus quer avivar. Deus quer levantar um povo. Mas de repente, este vulgo se torna um impedimento. Estou falando da questão doutrinária. Não, a igreja fulano de tal logo ali disse que isso aqui não tem problema. Vou falar, Jesus. Há muito tempo, divórcio. E biblicamente, doutrinariamente, principalmente, vamos dizer assim, no princípio, não existe cláusula nenhuma para divórcio. Vou contrariar muita gente. Não tem. Jesus não liberou divórcio para ninguém, nem tampouco Paulo. Pode ler o texto. Agora tem muita gente, não, mas aí o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu no tempo de Moisés. Fizeram uma pesquisa que eu vou encerrar porque já é 9:08. E perguntaram para um cidadão de implantar uma certa agenda. Ele disse, vai ser impossível vocês implantar essa agenda. Vocês sabem qual que é? A agenda que está por aí tentando tudo quanto é jeito aí, né? Mudando as coisas, o conceito aí, né? O conceito daquilo que Deus estabeleceu de criação, da doutrina do homem. Aí perguntaram para esse cidadão, olha, isso é impossível. As igrejas fulana de tal, igreja ciclana, não vai deixar, não vai permitir vocês fazerem isso. Ele deu uma risada sarcástica. Ele disse, você está enganado. Você está muito fora. Mas por quê? A pessoa pergunta, é o repórter que está entrevistando, mas por quê? Ele diz, calma. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Essas igrejas que você está me falando que não vai deixar isso ser implantado, a nossa agenda, há muitos anos atrás, elas não aceitavam divórcio. Agora elas aceitam. Muitas delas não aceitavam a bebida. Muitas delas agora aceitam. É questão de tempo, calma, a gente vai trabalhando, daqui a pouco, vai martelando, daqui a pouco, as coisas vão entrando, porque a questão não é agora, nós estamos trabalhando, é com o tempo. Imagine, olha só a ideia deste camarada. Olha só o naipe de trabalho que esse povo está fazendo. Para trabalhar algo para destruir uma verdade, um preceito bíblico.
Mas Deus está vendo todas as coisas. Tem coisa que Deus está tolerando. Presta atenção aqui. Tem coisas que Deus está tolerando. Por quê? Por causa de quê? Da sua misericórdia. Mas a coisa não fica só aí. Tem o dia, vai chegar o dia da prestação de conta. E o que é que vai valer? Não é o teu sentimento, não. O que é que vai valer? Não é aquilo que você achou, que eu achei, não. O que vai valer é o que o preceito e a doutrina de Deus diz. E isso é muito sério. É por isso que Paulo dizia: eu pego o meu corpo e eu esmurro ele, e entrego meu corpo para ser meu escravo. Meu corpo é meu escravo, ele quer fazer muitas coisas, mas eu digo, não faz, porque a lei de Cristo não permite. Mas você pode, Paulo, você é livre. Sim, eu sou livre, mas não me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu, como cidadão, como ser humano, eu posso fazer o que eu quiser fazer, eu sou livre. Mas como cristão, isso não convém. Isso é lícito, mas eu sou cristão, não convém. Mas isso é lícito você fazer, mas não convém. Vai ficar de pé, em nome de Jesus. Nessa primeira parte eu falei sobre doutrina. Um pouquinho sobre doutrina. Vou falar sobre, depois, tradições. Vou deixar costume por último. Sabe por quê? Porque na questão dos costumes, nós vamos falar sobre algumas coisinhas. E vou já dar a dica aqui. E não vou falar o dia que eu venho cá de novo, não, para você não correr. Vou falar sobre questões de roupas. Vou trazer um conceito bíblico. E algumas coisinhas que as pessoas não estão percebendo. Vou falar sobre uma questão que está a todo vapor por aí. Uma questão, a tal de maquiagem. Pastor, você vai falar sobre isso? Vou falar. Não disse para você o que eu vou falar, não se fala mais em lugar nenhum por aí? Vou mostrar de onde surgiu esse negócio. Você já quiser ir pesquisando? Pode. A internet é uma beleza. Mostra tudo. Né? Pesquisa lá para você ver um negócio. Já vai dando uma olhada para você ver esses negócios. Mas pesquise fonte correta. Não vai a ideia, não vai pesquisar lá o marqueteiro, não. Sabe por quê? As pessoas estão achando que tem coisa que não tem importância. E você vai ver que tem, e muito. O negócio é muito sério. Ah, mas que nada. Esse aqui é o problema. Mas nós estamos no século 21. É outro problema maior. Eu estou vivendo no século 21, mas eu não sou do século 21. Eu não sou do século 21. Ai, pastor, você confundiu a minha mente agora. Eu sou do século eterno. Eu sou do século 21. Porque essa palavra aqui é eterna. Eterna. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças, Senhor, meu Deus, por este momento. Quero agradecer ao Senhor pela vida da igreja que aqui está, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a entender, ó Pai, as verdades bíblicas, tão intensas, Senhor, como os profetas entenderam, como os apóstolos entenderam, como o nosso maior exemplo por excelência entendeu e nos mostrou e manifestou Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Mestre. Ó Papai do céu, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, Senhor, meu Deus, porque a tua palavra não mente. Deus, eu preciso, Senhor, de ti, porque sei, Senhor, o que eu vou dizer. O mundo espiritual, o diabo, o inimigo não quer que seja dito, Senhor. Mas guarde a minha vida, Senhor, guarda a minha casa, Deus. Guarda, Senhor, a minha vida, Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos esconda em ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda a mentalidade, Senhor, da igreja odierna, Pai. Meu Deus, para se voltar aos princípios, retornar, meu Deus, às doutrinas, aos bons costumes, às tradições, porque são bíblicas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, não permita, Senhor, nos conformar com este mundo. Nós não podemos conformar, diz a palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa estar ligada em Deus, precisa estar em Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a viver os preceitos, que apesar de serem muitas vezes, Senhor, duros, de certa forma, meu Senhor, que nos leva, quem sabe, a nos fazer um grande esforço para poder implantá-los na nossa existência, mas é seguro, é necessário, meu Deus, porque na caminhada, aquilo que é confortável pode tornar-se desconfortável, mas diante de Deus aquilo que é seguro se tornará firme para sempre, porque aquilo que é de Deus subsiste, pois a palavra do Senhor diz, aleluia, que aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, aleluia. Deus, eu rogo, Senhor, pela nossa geração, para que acordamos, Senhor, para os dias odiernos, para compreendermos, Senhor, abra nossa mente, para compreender, Senhor, com todos os santos, pelo Espírito, entender, discernir todas as coisas, e não ser discernido por ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, conduz a igreja, ó Deus, para o lugar da segurança, não no lugar daquilo que é confortável, mas daquilo que lhe é seguro, e seguro é no esconderijo do Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Pai amado, abençoa a igreja, leva em paz até o seu lar, a sua casa, cada cristão, cada servo, serva do Senhor. Abençoe tudo, dá uma semana de vitória. Eu oro, Senhor, pelo nosso pastor Arnaldo. Ó Deus, a sua família, a sua casa. Deus, guarda o Senhor, ó Deus, de uma forma plena, de uma forma gloriosa. Abençoe, ó Deus, a sua ida, como o Senhor deu vitória, a sua estadia, o seu regresso, guardando, protegendo e dando vitória em tudo, Senhor, para a glória do seu nome. Nós te